dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu só pegar o laser. Peguei, pronto. E aí, terceira série, tudo bem com vocês? Ó, então a gente vai corrigir a atividade da semana passada antes de começar um novo assunto. Tá? Vou corrigir as três atividades que a gente fez a semana passada. A primeira, que fala sobre a mudança que o aquecimento tem provocado em alguns genes de determinadas espécies nessa reportagem, né? E aí pergunta para você se essa reportagem está falando de uma interpretação darwinista ou lamarquista, né? E pediu para você justificar isso considerando os conhecimentos que a gente viu na aula passada. Então, de acordo com o que a reportagem mostra, a gente fala, né, que ela está trazendo uma interpretação de Lamarck, porque Lamarck propunha que o indivíduo muda por causa de uma alteração ambiental e não a alteração ambiental seleciona os indivíduos diferentes, certo? Então eu coloquei assim, ó, pressupõe uma interpretação lamarquista porque entende-se que as espécies sofrem modificações genéticas em resposta às rápidas mudanças climáticas. Aqui pergunta, né, fala que o trabalho de Darwin sofreu influência de dois outros cientistas, né, o Thomas Malthus e o Charles Lyell. Esses dois cientistas foram muito importantes para que Darwin propusesse a teoria da seleção natural. E aí eu pedi para vocês falar, né, por que que isso foi importante. Eu coloquei esse quadro aqui que a gente viu na aula passada, né, que fala exatamente o que que Thomas Malthus dizia e o que Darwin deduziu através das teorias, né, de Thomas, juntamente com as teorias do xará dele, que é o Charles. Então é nesse sentido, né, Thomas Malthus propôs que as populações iam apresentar um crescimento em progressão geométrica e ao passo que a disponibilidade de recursos, né, seria em progressão aritmética. Essa conta não bate, aí começaria a surgir problemas. Darwin então propôs que os recursos são limitados e por isso, em determinado momento, os indivíduos começariam a competir entre eles, né, de modo que o mais apto sobreviveria, o que ele chamou de seleção natural. O trabalho de Charles Lyell, ele é considerado o pai da geologia, né, ele descobriu que a Terra, ao longo do tempo, sofreu modificações. E essas modificações não aconteceram da noite para o dia, foram modificações demoradas. E Darwin deduziu que o planeta é uma estrutura, né, vamos assim dizer, muito antiga e que houveram no passado animais que não existiam mais. Das características que ele utilizou, né, do critério que ele utilizou para isso, para essa dedução foi a descoberta dos fósseis. Então, se você tiver colocado nesse sentido, sua resposta está certa. Vamos para a próxima. Aqui fala dos cactos de uma ilha de Galápagos, né? Ó, algumas ilhas do arquipélago de Galápagos são habitadas por iguanas, um tipo de lagarto terra firme que come flores de cactos. Nas ilhas onde não existem as iguanas, os cactos são rasteiros, então crescem rente ao solo. E as flores também são próximas ao chão. Já nas ilhas onde tem iguana, os cactos apresentam outro padrão de crescimento, eles são arborescentes, né? Ou seja, mais altos, e as flores também têm a característica de crescer longe do chão. Como é possível explicar por meio da seleção natural o fato de as plantas de cactos serem arborescentes nas ilhas onde tem iguana, mas são rasteiras nas ilhas onde essas iguanas não existem? Eu coloquei do ponto de vista, né, primeiro de Lamarck. Então, se a gente fosse partir do ponto de vista de Lamarck, ele ia dizer que os cactos se adaptaram na presença das iguanas. Então, a iguana, que é a pressão ambiental, né, que induziu a modificação dos cactos, certo? Mas, na perspectiva de Darwin, isso muda. Então, para Darwin, as iguanas, que é a pressão ambiental, exerceram a seleção natural, né? Ou seja, selecionaram os cactos que naturalmente já produziam flores acima do solo, de modo que aqueles cactos que tinham as flores próximas ao solo, não conseguiam se reproduzir porque elas eram, né, predadas, eram comidas pelas iguanas. Então fica aí para você escolher a sua resposta, né? Mas o exercício pede para explicar do ponto de vista da seleção natural, que é de acordo com Darwin. Eu coloquei os dois só para a gente ver a diferença. Agora a gente vai começar a falar de um novo assunto que Darwin não sabia que existia. Ele sabia, assim, que os mecanismos eram observáveis, mas como esse mecanismo
se dava de fato, ele não sabia. Então eu coloquei aqui um diálogo, né? Primeiro, o Wallace fala, Darwin, aí ele fala, oi, como surge a variabilidade nas populações? Né? Que Darwin falava que as populações eram naturalmente variáveis entre si, né? E Darwin fala, boa pergunta, não sei lhe responder. Para tentar responder isso, né, e de maneira muito feliz eles conseguiram, surgiu uma nova teoria que é chamada de neodarwinismo. O neodarwinismo também é conhecido como teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Ela emprega, né, com a ajuda aí de vários cientistas do mundo inteiro, a partir de 1930, conhecimentos que na época de Darwin não existiam. Então eram conhecimentos sobre genética, bioquímica e ecologia. Através dessas grandes áreas da biologia, eles conseguiram explicar como que essas variações dentro das populações aconteciam, né? Eles descobriram então que existem mecanismos que provocam o que nós chamamos de variabilidade genética. Hoje isso parece óbvio, mas na época do Darwin isso nem passava pela cabeça dele. Então, esses mecanismos que provocam essa variabilidade genética são basicamente processos de mutação e processos de recombinação gênica. Coloquei esse esqueminha aqui, né, só para exemplificar. Então, você tem aqui os indivíduos, há uma população de indivíduos que durante o processo de reprodução acontece essas variabilidades genéticas, né, provocadas por mutação e por recombinação gênica. E aqui você já começa a perceber que os indivíduos apresentam uma variabilidade, né, representada pelas cores diferentes desses indivíduos. Para as ideias de Darwin, que é a seleção natural, o indivíduo ele é selecionado pelo meio, né, a pressão ambiental acaba selecionando os indivíduos mais adaptados. De modo que aqueles que não têm essa característica de melhor adaptabilidade acabam morrendo e os mais aptos acabam se reproduzindo e passando essa característica de mais apto para os seus descendentes, certo? Então essa é basicamente a teoria do neodarwinismo, né? Agregaram conhecimentos de genética, bioquímica e ecologia na teoria da seleção de Darwin, que na época que ele escreveu a teoria, essas áreas de conhecimento ainda não existiam, ou quando existiam eram muito rudimentares, né? Muito basilares no sentido de explicar a teoria da seleção natural. Então é relativamente moderno, né? Aí na década de 30. O que essa teoria tinha como ponto básico? Primeiro, que as variações nas espécies elas dependem de mutações nos genes. Então a gente já sabe lá quando nós estudamos ácidos nucleicos, né? Que os genes eles têm uma sequência certa de bases nitrogenadas e essas sequências podem sofrer mutações, né? E essas mutações podem ser benéficas ou não, depende do contexto em que ela aconteceu. As mutações acontecem ao acaso, então não dá para prever com precisão quando e como e onde elas vão acontecer. E esses são os mecanismos de recombinação gênica que, junto com as mutações, né, foram utilizados para explicar como acontece essa variabilidade populacional proposta por Darwin. Primeiro, nós temos o crossing over, que acontece lá na meiose, né, na formação de gametas. Lembrando que meiose só dá origem a gametas, que são células com metade do número de cromossomos de uma célula somática. Então, o crossover é aquela mistura de cromossomos, né? Um cromossomo dá um pedacinho do seu material genético para o seu vizinho e vice-versa. Segregação independente dos cromossomos homólogos, também na meiose, né? Lá quando os cromossomos se separam para que os gametas fiquem com metade do número total de cromossomos, os cromossomos homólogos, aqueles que carregam características parecidas, né, podem se separar, tá? Segregação independente quer dizer que eles podem se separar e ficando em gametas diferentes. E outro mecanismo de recombinação gênica é a reprodução sexuada, onde acontece a fusão desses gametas quando o espermatozoide, no caso da espécie humana, fertiliza o ovócito, né, gameta masculino, fertilizando o gameta feminino. Outro ponto básico do neodarwinismo é o processo de especiação, que é como se dá a formação de novas espécies, tá? Aí eu coloquei aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes como é que isso acontece. Então, para uma nova espécie ser formada, obrigatoriamente tem que acontecer dois processos. O isolamento geográfico, é quando um grupo de um ser vivo se separa,
e o isolamento reprodutivo, né, que ao longo do tempo ele é consequência do isolamento geográfico. Nós vamos ver daqui a pouquinho com detalhes. Esse esqueminha mostra, né, de maneira bem resumida, o que está no texto. Então, a variabilidade genética dos seres vivos, ela é resultado da ação de mutações, essas mutações tanto no genoma, propriamente dito, né, como no cromossomo, mais a recombinação genética, ou recombinação gênica, a fecundação através da reprodução sexuada, a segunda lei de Mendel, que é a segregação independente dos fatores dos cromossomos homólogos, nós vamos estudar ainda quando for ver genética, e o crossover lá na formação de gametas através da meiose. Só para explicar como é que acontece aí, né? Hoje a gente já tem, do ponto de vista de aplicabilidade, né, possibilidade de explicar o neodarwinismo, ou teoria sintética moderna da evolução, de maneira mais prática. Coloquei aqui o que a gente tem feito é seleção artificial ao invés de seleção natural, mas os princípios são basicamente os mesmos da seleção natural de Darwin. Então eu coloquei ali, ó, por que a automedicação com os antibióticos não é recomendada? O que acontece é que com o uso indiscriminado de antibióticos, a gente acaba selecionando essas bactérias que já são resistentes a esses antibióticos. Então, nesse desenho aqui a gente coloca, né? Vamos imaginar que você está com infecção de garganta provocada por bactéria e você vai lá na farmácia e consegue comprar um antibiótico sem receita. Quando você toma o antibiótico, né? Você acaba eliminando as bactérias que são sensíveis a ele, certo? E selecionando aquelas bactérias que são mais resistentes, tá? Aí os sintomas desaparecem, você acha que está livre das bactérias, mas elas estão lá ainda. Elas começam a se reproduzir, as bactérias que sobreviveram, as bactérias que são resistentes, e ela passa essa característica de resistência ao antibiótico para os seus descendentes. De modo que quando você tomar o mesmo antibiótico, ele não vai mais fazer efeito, você precisa tomar um antibiótico mais forte. E isso tem provocado ao longo dos anos, né, nós estamos selecionando artificialmente, dando condições para o surgimento das chamadas bactérias super resistentes. Então, existem algumas espécies de bactérias que os antibióticos mais fortes não têm surtido mais efeito. Quando acontece uma infecção assim, é entregar na mão de Deus mesmo, né? Então é isso, a gente seleciona artificialmente, né, mas o processo a ideia original é de Darwin, essas bactérias aí do ponto de vista da utilização de... Eu coloquei uma pergunta aqui, ó. O uso intensivo do inseticida organoclorado DDT no século XX acabou por selecionar variedades de insetos mutantes resistentes. Muitas vezes foi necessário aumentar a dose do organoclorado para que houvesse sucesso no combate aos insetos, o que aumentava inclusive o risco de contaminação ambiental, uma vez que o DDT é muito instável, se bioacumula e é pouco biodegradável. O exercício da FUVEST. Enquanto os antibióticos induzem mutações em bactérias, o DDT provoca essas mutações em insetos. Você concorda com essa afirmativa? E aí? Não, né? Tanto o antibiótico como o DDT, eles não induzem mutações. Se eles induzissem mutações, se a gente partisse desse ponto de vista, nós estaríamos falando das ideias da evolução de Lamarck, né? Onde os indivíduos se adaptam ao meio e não o meio seleciona os indivíduos mais adaptados. O que acontece tanto com o antibiótico como com o DDT é que, no caso dos antibióticos, já existem na população de bactérias as bactérias que são resistentes, né? A gente chama de grupo mutante. E no caso do DDT também, na população de insetos também já existem insetos resistentes. O que a gente faz com a utilização dessas substâncias é selecionar. Você mata os indivíduos, bactérias no caso do antibiótico, insetos no caso do DDT, que são mais sensíveis a essas substâncias, e seleciona aqueles que já são resistentes, permitindo que esses se reproduzam e passem essa característica aos seus descendentes, certo? Aí nós temos aqui, né, evidências da evolução partindo do ponto do darwinismo hoje e também do que Darwin obteve, né, como material durante os seus 5 anos naquela viagem que ele fez no barquinho lá, né, pelo mundo. Primeira evidência aqui é os fósseis, né, que são restos ou vestígios de seres vivos que
habitavam o planeta no passado. Os mais comuns são ossos, dentes, mas também nós temos fósseis de fezes, né, que inclusive é importante para traçar a dieta que esses animais tinham na época. Os fósseis nos mostram, né, evidências de que no passado o planeta foi habitado por seres que hoje não existem mais, por seres diferentes dos que existem. Isso entra em acordo com as teorias de Charles Lyell, que é aquele pai da geologia que influenciou muito o trabalho de Darwin quando ele propôs a teoria da seleção natural. Outra evidência é a anatomia comparada. Primeiro, do ponto de vista da anatomia comparada, nós temos os órgãos vestigiais, né? Esses órgãos são chamados de vestigiais porque eles são vestígios de órgãos que não têm mais nenhuma função conhecida, pelo menos até o momento, né? O exemplo clássico que nós temos aqui é o apêndice, né, da espécie humana, o apêndice secal. Em animais herbívoros, em mamíferos herbívoros, esse apêndice ele abriga bactérias que são importantes para a degradação da celulose, considerando que esses animais herbívoros só comem plantas, certo? Como nós, ao longo do tempo, deixamos de nos alimentar predominantemente de plantas, né, nós temos uma alimentação chamada de onívora, esse apêndice foi perdendo a sua função e ficou só um vestígio. Hoje ele só serve para dar apendicite mesmo, e você sentir dor e ter que tirar ele, certo? Então é um vestígio de uma ancestralidade, né? Mostra que nós compartilhamos o mesmo ancestral com outros mamíferos modernos. Outras estruturas utilizadas na anatomia comparada para explicar evidências ou utilizados como evidência da evolução são os órgãos homólogos. Esses órgãos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, no caso aqui, por exemplo, do golfinho e do mamífero, que são mamíferos, né? Aliás, do golfinho e do morcego, que são mamíferos. Vivem em ambientes completamente diferentes, né? O golfinho vive na água e o morcego é um animal terrestre que voa, tá? No entanto, eles têm estruturas que têm a mesma origem embrionária, que é o caso aqui das nadadeiras do golfinho e as asas do morcego. Se a gente for olhar anatomicamente falando, né, as duas estruturas têm a mesma constituição óssea, o que muda é o tamanho, né, e a funcionalidade desses ossos, tá? Então, os órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, podendo ou não exercer as mesmas funções. No caso aqui, não exerce a mesma função, né? A nadadeira do golfinho, apesar de ter a mesma origem embrionária das asas de um morcego, serve para nadar, e as asas do morcego servem para o voo. Isso também é uma evidência de ancestralidade comum. Quando realizam funções diferentes, a gente fala que esses órgãos homólogos passou por um processo de divergência evolutiva, tá? Algo que diverge é algo que diferencia, algo que não vai, né, em consonância, não vai em concordância. Então, tem a mesma origem embrionária, mas quando não realizam a mesma função, a gente fala em divergência evolutiva. Outro exemplo de anatomia comparada utilizada como evidência da evolução são os órgãos análogos, né? Diferente dos órgãos homólogos, os órgãos análogos têm origem embrionária diferente. No caso aqui, as asas de uma ave com as asas de uma mosca não têm a mesma origem embrionária, considerando que as moscas são artrópodes e as aves, né, pertencem ali ao grupo dos tetrápodes, mas têm a mesma função. Quando tem a mesma função, a gente fala em convergência evolutiva, ou seja, apesar de ter origem embrionária diferente, as estruturas convergiram, né, foram na direção, no mesmo ponto, do ponto de vista de desempenhar a função, apesar de ter origem embrionária diferente. Para explicar aqui o processo de especiação, que eu falei no início do slide, que é aquele fenômeno onde novas espécies são formadas, é preciso que ocorra, respectivamente, isolamento geográfico, seguido de isolamento reprodutivo. Então, no exemplozinho aqui, ó, nós temos uma população, né, qualquer lá, de dinossauros, que nós denominamos espécie A. Essa espécie A se separou, né? Ó, dois grupos se separaram e passaram a viver em condições ambientais diferentes. Então, vamos imaginar que essa espécie A vivia lá numa ilha, e houve um terremoto que dividiu essa ilha ao meio, né? De modo que essa espécie A também ficou um pouco da população na ilha X e a outra população na ilha Y.
Isso é o que nós chamamos de isolamento geográfico. Quando você separa duas populações de uma mesma espécie, né? E esse isolamento geográfico geralmente acontece por algum processo natural, um terremoto, um vulcão, uma enchente, né? Que acabou separando esses dois grupos. Com o passar do tempo, essas espécies vão se adaptando às novas condições de cada ilha, tanto da ilha X como da ilha Y. Repare aqui, ó, que já tem, eu coloquei para evidenciar a diferença, a cor diferente, certo? Ao longo do tempo, né, longos e longos anos, sofrendo pressão desse isolamento geográfico, caracterizado principalmente pela diferença de condições ambientais em cada uma das ilhas, e começa a surgir o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Então, inicialmente, a espécie A, que conseguia cruzar entre si e gerar descendentes férteis, quando acontece o isolamento reprodutivo, isso já não é mais possível. Começa a apresentar diferenças genéticas e morfofisiológicas, que essas diferenças começam a impossibilitar a reprodução entre esses indivíduos, entre esses dois grupos de ilhas diferentes, caracterizando aí a formação de novas espécies, né? Então, a espécie A se dividiu em dois grupos ao longo do tempo através do isolamento geográfico. Consequentemente, surge o isolamento reprodutivo, dando origem a outras duas espécies, de modo que, se elas se encontrarem de novo, a reprodução fica impossibilitada. Nós temos, dentro do mecanismo de especiação, né, mecanismos que impedem essa reprodução, quando a gente fala de isolamento reprodutivo. Temos duas possibilidades: os mecanismos pré-zigóticos, que são aqueles que impedem a fecundação, né, antes da formação do zigoto, por isso que fala pré-zigóticos, e os mecanismos pós-zigóticos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, nos pré-zigóticos, nós temos, primeiro, a incompatibilidade de órgãos reprodutivos, né, por exemplo, a cavidade vaginal ou a cloaca é muito pequena, considerando o tamanho do pênis da outra espécie, né? Incompatibilidade bioquímica entre gametas, quando você pega, por exemplo, né, um espermatozoide humano com um gameta feminino, o ovócito de um chimpanzé fêmea. Apesar dos dois serem mamíferos, né, primatas, tem uma similaridade genética muito grande, mas os gametas não são compatíveis do ponto de vista bioquímico. O ovócito do chimpanzé fêmea não atrai o espermatozoide do macho da espécie humana. É um exemplo aí de mecanismo pré-zigótico. E diferença comportamental, que é, por exemplo, durante o período reprodutivo, durante o cio da fêmea de uma espécie, essa espécie tem um comportamento noturno e o macho de outra espécie tem um comportamento diurno. Então eles nunca vão se encontrar, né? Aí surge aí o processo que impede a fecundação pré-zigótico, caracterizado como diferença comportamental. Por último, aqui nós temos os pós-zigóticos, que é aquele que, apesar de ocorrer a fecundação, o embrião não é viável, né? Impede a formação do indivíduo reprodutivamente viável, ou quando o embrião é viável, surge no nascimento, tem como resultado o nascimento de um indivíduo, mas esse indivíduo não consegue se reproduzir. Nós temos as duas possibilidades: a mortalidade do embrião após a fecundação, inviabilidade do híbrido, né? Então, mesmo o embrião não morrendo, ele fica inviável, de modo que, mesmo que a gestação seja levada adiante, por exemplo, né, esse híbrido não vai sobreviver. Ou a esterilidade do híbrido lá, né, que é no caso do cruzamento do cavalo com a mula. Eu sei que a mula ela é estéril, não consegue se reproduzir. Eu não me lembro direitinho como é que é isso, não. Mas quem é do meio rural deve saber melhor do que eu isso aí, né? Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui, né? Não deixe de fazer as atividades, tá? Faça com atenção, tirem dúvidas, pode mandar dúvida no e-mail e também, junto com as respostas, pode mandar dúvidas caso a sua resposta tenha ficado confusa, tá? Tchau, obrigado.